Sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Como de costume, essa nossa conversa, ela sempre fala sobre empreendedorismo. O nosso negócio aqui é trazer dicas, insights e principalmente conhecimento prático que eles podem ajudar você que está começando, você que muitas vezes já está inserido no mercado de trabalho, que quer empreender, tem vontade de fazer algum negócio, quer entender mais sobre um negócio. O nosso canal, a gente tá no ar aí há menos de um ano, ele tem crescido, eu quero agradecer muito a quem se deu ao trabalho de ser um dos nossos inscritos. Um outro detalhe que eu percebo muitas vezes que muitas pessoas que não são inscritas também acompanham o nosso vídeo. Então, se você é uma dessas pessoas que acompanha o nosso conteúdo, o nosso canal e não é inscrito ainda, se inscreva, porque isso vai ajudar bastante para que a gente possa cada vez mais ter conhecimento de qualidade, né, de forma gratuita e passar isso para mais pessoas. Então, desde já, quero agradecer muito sobre isso. Hoje a gente vai conversar, a nossa convidada ela é especialista na área de arquitetura corporativa e principalmente com hotéis. Hotel que depois da pandemia e durante a pandemia, né, ficou uma coisa super interessante, porque em determinado momento a gente quase não conseguiu mais usar hotéis e do nada, e graças a Deus, né, a gente pôde passar a usar. E é uma coisa que a gente percebe que cada vez mais as pessoas elas dão muita importância, estão viajando e fazendo muito. Então por isso que a gente trouxe uma pessoa que tem uma visão na área da arquitetura, ela é arquiteta e que é especialista, já trabalha há bastante tempo com hotéis. A nossa convidada é a Liege, né? A Liege da LCF Arquitetura. A gente vai deixar aqui o contato da Liege, da LCF Arquitetura. Quero te agradecer pela tua presença. A gente sabe que o tempo hoje é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E a gente está aqui para trocar conhecimento e informações sobre uma área que eu acho que ela é super importante. E a gente estava conversando aqui sobre algumas coisas que são muito legais e muitas vezes a gente nem se dá conta e nem se percebe sobre isso. Então, como o próprio nome já fala, né, a partir de agora a casa é sua, fique à vontade, te apresente, fale um pouco para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Algumas pessoas só ouvem, outras assistem, né? Certo, muito obrigada pelo convite, Éder. Né? Obrigada para o Daniel também, que me apresentou a Casa é Sua, e parabéns aí pela iniciativa. A LCF Arquitetura já existe em Balneário Camboriú há 21 anos, mais ou menos, mas a gente trabalha bastante em toda a região de Santa Catarina e no Brasil, e já trabalhos fora também. E eu sou arquiteta, urbanista, adoro empreendimentos grandes, começando com terrenos, indo do macro para o micro, do micro para o macro. E o tempo é curto, mas para falar sobre coisas que a gente ama e respira, estamos sempre à disposição. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. E vamos falar, a gente já gosta de começar aqui na polêmica, né? Arquitetura para hotéis. O que é arquitetura? Essa é uma pergunta óbvia, né? Mas o que a arquitetura faz ou onde a arquitetura está presente nos hotéis para que a gente possa ter uma experiência? Porque eu não sou arquiteto, mas sou um hóspede. Sim. Costumo frequentar hotéis. O que a arquitetura faz para que a gente possa ter uma experiência, uma vivência melhor? Conta pra gente um pouco sobre isso. Então, a gente tem os hotéis novos e os hotéis que já estão em andamento, onde a arquitetura pode atuar perfeitamente nas duas áreas, né? Então, tanto em melhorar estabelecimentos que já existem, que seria através de retrofit, que a gente, né, vai estar conversando também, quanto conceber um hotel do início ao fim. Então, a hotelaria, assim como na área da saúde, por exemplo, um hospital, ele é uma hospitalidade. E na área da hotelaria, a gente tem vários serviços que dependem de um fluxo muito complexo, além da cama, do quarto. Então, a arquitetura ela entra com uma posição de organizar fluxos, funcionamentos, facilitar
toda uma dinâmica de staff junto com funcionários, além de trazer a experiência e a essência daquela hospitalidade. Então, o que aconteceu muito antes da pandemia e no pós-pandemia, que a gente percebeu que houve uma mudança drástica. Quando a gente está a trabalho, a gente busca um hotel por uma excelente cama, pela localização e pelo excelente banho. Certo. Quando nós estamos a lazer, a gente vai se conectar com aquilo que faz mais sentido a partir, provavelmente, às vezes, de um destino já existente, mas a gente tem uma necessidade de sentido e não lógica, apenas lógica, como é quando eu vou para um negócio. Eu preciso ir para uma reunião, eu vou parar num lugar que for mais fácil de mobilidade e é claro que eu quero um mínimo de estrutura. Agora, num hotel, numa hospitalidade de lazer, a experiência que o hóspede vai ter, ela permeia pelos ambientes externos, pelos ambientes internos, pelos ambientes de funcionalidade e aonde o arquiteto entra em todos eles. Ou seja, tem que pensar muito, né? Muito. Pelo que eu entendi, né, Liege, a primeira coisa que precisa entender que público que eu vou atender, né? Vou atender alguém que está a passagem de trabalho, negócios, ou vou atender alguém que está, sei lá, passando as férias? Exatamente. Até assim, a gente costuma entender um pouco hotéis de rede e os hotéis privativos, né? Privados, etc. Os hotéis de rede, quando a gente fala da rede, a gente já sabe o que está esperando. E grande maioria deles são hotéis de bandeiras, né? Já são de bandeiras, então eu sei que eu vou encontrar. E os hotéis de experiência, os hotéis que tem essa... que não é tão business, são os privativos, eles têm a essência única. Então, além de eu saber o público, eu sempre digo que deve ser o inverso. Eu devo entender o que é importante para mim, qual é o valor dentro do meu hotel, que é único, porque todos têm algo único, e desenvolver toda a questão da arquitetura, de cores, de temáticas e melhorar os aspectos para que estejam coerentes com o público-alvo. Então, assim, eu por muitos anos dei aula na faculdade onde o tema era justamente arquitetura sustentável para a área era um equipamento turístico até uma pousada, né? Uma pousada até 500 metros quadrados de terreno, etc. Os alunos começavam, nós vamos definir o público, vamos definir... Sim, primeiro nós vamos definir qual é o conceito que nós vamos querer para essa hospitalidade. Então, vocês não podem fazer um hotel para todo mundo, porque todo mundo vai ter onde se hospedar, mas se a gente tiver essência e tudo estiver conversando, vai se criar uma comunidade através da arquitetura, da leitura, do terreno, dos materiais que vão ser empregados, do conforto que vai estar ali dentro, e daí sim a gente consegue ter uma fidelidade do hóspede. E esse hóspede vai falar para outro, e esse hóspede vai ficar mais do que um dia, o que é o ideal. O ideal para um hotel. Então, na verdade, vai muito além do arquitetônico, né? Do fazer um quarto bonito, como a gente conversava, ter uma cama boa, ter um bom chuveiro, sei lá, um bom banheiro. Sim. Isso seria meio que o básico, pelo que tu tá me falando. Exatamente. Isso é o mínimo que se espera de uma hospitalidade, né? Uma boa... Quem que não fala, eu quero uma boa cama e um bom banho? Para mim tá bom. Hoje em dia... é mais do que isso. Isso é o mínimo que se espera, né? Então, o que é o mais? É trabalhar na arquitetura através dos 5 sentidos também, que é algo que ainda não é muito explorado. Então, hoje, quando a gente fala em arquitetura, o primeiro impacto sempre vai ser o visual, né? Claro. Vou olhar, a primeira reação através do visual. E o leigo, né? Eu, que não sou arquiteto, é isso mesmo, né? A arquitetura é aquilo que a gente vê, mas não é só o que a gente vê. E daí, assim, vou te dar um exemplo. Se é uma hospitalidade em meio à natureza,
né? Ela tem todo um sentido que eu vou estar voltando essa hospitalidade para ecoturismo, por exemplo, né? Onde eu vou criar espaços internos que eu vou proporcionar para o meu hóspede que ele tenha atividades durante a hospitalidade dele, que ele não vá só para passar um dia. Se eu tiver mais atividades e mais espaços, ele vai permanecer por mais tempo nesse local. Porque o mais difícil é eu conseguir ter o cliente. Se eu já tenho o cliente e consigo reter com ele. Fazer com né? que ele volte, né? E fazer com volte, então, melhor ainda. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta. E tem como mensurar isso? Você consegue ter feedback? Tipo, olha, a gente fez tal coisa que fez com que o cliente ele quisesse ficar mais tempo, ele mudasse o tempo de estadia, ele voltasse com mais frequência. Então, atualmente a gente tem 2 exemplos bem distintos, tá? Tem um exemplo de um hotel que nós estamos transformando em Hotel Boutique Kids. É um hotel que está a 400 metros do Beto Carreiro, ali em Penha. Certo. E esse hotel, ele já tem 25 anos, né? E sempre nas recomendações dizia assim, limpeza maravilhosa, atendimento excelente... e o público é um público voltado para famílias. Antes da pandemia, se pretendeu, tinha todos os cálculos, para ter uma melhor rentabilidade, teríamos que aumentar, são 44 quartos, vamos aumentar, porque 120 é um número ideal, né? Uma série de parâmetros que são vistos. Veio a pandemia, puxa freio de mão, reposiciona. E quando ele foi reposicionado, é que ele criou o real valor, porque agora tudo está se desenvolvendo em cima do cerne. O que é o cerne? O que é a alma desse hotel? Ele é voltado para crianças, mas as crianças já têm uma atividade muito, né, são muito ativas. Então a gente, através da arquitetura, o primeiro passo foi criar espaços de lazer adequado, com uma piscina térmica que, se estiver chovendo, eles têm o ambiente onde ficar. Através das cores, uma forma de acalmar os ânimos dentro do estabelecimento, porque, afinal de contas, as famílias, né, já são ativas, às vezes tem um pequenininho, outro maior. Através o estacionamento, que tinha uma área complicada de fluxo, criança passava por trás dos carros, se reorganizou para que tivesse um trânsito seguro. Então, são inúmeros elementos. A primeira etapa foi finalizada agora, início do ano, e eles já tiveram feedbacks constantes de que como está bom e aumento nas estadias, no tempo de estadias. Isso que nós estamos na primeira etapa do retrofit. Que encontrou um nicho de mercado... Teve uma identidade, né? Uma identidade. E o que isso facilita? Ele não vai ser feito da noite para o dia. Existe um processo. A gente fez a primeira etapa, que foi a ampliação. A segunda etapa está sendo toda a pintura externa, que está completamente diferente. Ele era amarelo com azul. Ele está ficando cinza, grafite e azul, só que um azul num tom muito mais sereno, que auxilia, né, em toda a qualidade, a identidade e o próprio sentimento, né, das pessoas, porque é um tom, as cores acalmam ou nos ativam, né? Nos ativam, certo. E a gente está trabalhando, indo além agora as texturas dos apartamentos, vão ser também retrofitados, né? Mas no momento que tu tens a alma definida, toda a parte agora de mobiliário, de decoração mais fina, os jogos de mesas, a mesa posta, por exemplo, que é lá, né, no final, através de suplás com texturas, com formas, mas que eu não preciso ter tudo colorido só porque são crianças. Ao contrário, a gente já tem uma linguagem agora que ele é Boutique Kids e ele vai sendo ampliado, melhorado, mas com um conceito e uma linguagem que não se perde mais. Porque às vezes quando chegam compras da hotelaria, ele vai comprar aquilo que ele acha que é o mais em conta. Certo. Mas ele pode ser o que é mais em conta, mas tem que estar afinado
com a alma da hospitalidade. Para que quando o hóspede chegue lá, ele consiga entender que ele está num lugar diferente, digamos que foi feito para ele. E de uma forma implícita. Nem tudo precisa estar, né, escancarado, o tempo todo comunicado. Menos é mais, né? O minimalismo na arquitetura é algo que a gente gosta. Eu, pelo menos, trabalho muito com arquitetura contemporânea, de fato. Então, a gente preza pela facilidade, pela manutenção, uma fácil manutenção ou pouca manutenção. E isso tudo permeia pelos materiais que a gente acaba especificando, né? A forma que a gente lida com soluções, por exemplo, critérios. Eu não vou definir que uma hora as calhas vão ser grafite, outra hora as calhas vão ser marrom. Não, qual é o critério? O critério, tudo aquilo que for metálico vai ser de determinada cor. Isso facilita para o empreendedor, claro, na hora que ele precisa fazer um outro reparo ou uma ampliação, ele já sabe, não, para aí, se era alvenaria eu tenho determinada textura, se é metálico eu vou ter outra textura e outra cor. Então isso é algo que é nosso, assim, a já gente fica fácil. Busca facilitar através das soluções, né? E a gente conversou uma coisa muito legal, porque você teve uma ideia, né, que ele mudou em tudo, mudou na visão do negócio, vai mudar na rentabilidade, muda na lucratividade. E isso, claro que a gente falou sobre algo específico sobre a hotelaria, mas você que está nos acompanhando e pensa em empreender, às vezes vale a pena olhar para o próprio negócio, né? Seja ele lá qual for, sim, e tentar ver de outra forma, né? Sim. Porque o que você pensou não foi só olhar pela ótica do lucro, né? Tentar olhar pela ótica do cliente, do hóspede. Porque se o hóspede gostar mais, se sentir mais em casa na comunidade, como você falou, ele vai estar disposto provavelmente a investir mais. Sim. Ficar mais tempo, ou investir mais, pagar uma diária com valor maior, que naturalmente aumenta a lucratividade, né? E muitas vezes, hoje em dia, isso é uma coisa muito interessante, pessoal. As pessoas, elas percebem quando você está só de olho no bolso delas, né? E no dinheiro delas. Uhum. E elas percebem também, né, quando você está preocupada em criar uma experiência melhor, criar um conforto, e aí naturalmente ela topa pagar mais. Que foi o que você fez. Quer Sim. ver um exemplo bacana? Eu vou agora colocar uma enquete, uma pergunta para vocês. Vocês já foram alguma vez em um restaurante que vocês olharam assim o valor e vocês até pensaram, poxa, não tá barato. Mas depois que você recebeu lá a entrada, o prato, a sobremesa, o lugar, você foi embora e você pensou... Valeu ou valia até mais. Eu já passei por isso. Tipo assim, poxa, por isso eu toparia até... Que é quando você entrega, né? Porque muitas vezes a gente só quer receber, né? A gente não quer entregar, né? E eu vejo que eu até consolidando, né, o que tu está falando, quando a gente fala em hospitalidade, a entrega, ela é desde a recepção, a camareira, na verdade, eu acho que todos os serviços que eu lido com serviço, claro, né? Se a gente está feliz com o que está fazendo, a gente vai sempre entregar e o resultado é a consequência, né? E eu entendo que na hospitalidade, quanto mais alma realmente tiver, quanto mais preocupação de verdade tiver com os seus funcionários, de dar o ambiente adequado, aquele senso de pertencimento, né, Éder, que a gente fala tanto, e a gente se sente pertencente quando a gente se sente realmente importante, uma parcela, a gente é ouvido, a gente precisa disso, as pessoas precisam disso, né? Isso é muito legal, né? Porque afinal são as pessoas, né, que fazem um hotel, as pessoas que fazem qualquer negócio, né? Qualquer negócio são as pessoas. São as pessoas, né? E é por isso que eu acho que o Instagram trouxe algo muito... Eu falo sempre, assim, para os meus clientes. Falava para os meus alunos, falo para os clientes. Mas não se preocupe, tem gente para todo mundo.
assim, tem as pessoas que vão se identificar com o Éder, tem as pessoas que vão se identificar com a arquitetura da Liege, da LCF, tem outras pessoas que vão se identificar com outros arquitetos, com outros, né, com outros pontos de vista. Claro. Então, o que é autêntico tá tudo bem, porque várias pessoas vão se identificar e daí aquilo vai funcionar e vai fluir. Há pouco tempo também a gente fez uma reforma gigante numa escola super tradicional que eu não conhecia, e a gente fez a reforma, o retrofit, quebrando todos os paradigmas. Eu disse, bom, ou vai ou racha. E foi! Que o colégio é uma coisa muito tradicional, né? E o colégio é algo muito tradicional. Muito, muito, muito. Por quê? Porque tinha princípio, meio e fim e conceito. Então, assim, as escolas também, assim como na hospitalidade, já sou conhecida pelo serviço que eu prezo. Vou continuar. Sempre fui assim, já estou há 30 anos trabalhando assim, não vou mudar? Sempre dá para melhorar. E o nível de satisfação dos alunos, dos hóspedes, não tem preço. Né? Eu acho que isso realmente não tem preço e é retorno garantido, a gente sabe, mas a satisfação, essa é a propaganda. É a boca a boca, né? Boca a boca. É que não morre, né? E o nível de satisfação é legal, né? Ver quando a pessoa se sente bem, né? No poxa, local. eu fui lá, tu tem que ir lá. Esse lugar é a pessoa, os outros, ele é o melhor vendedor para os amigos, para os conhecidos, né? Seja no colégio, seja no hotel, isso é muito legal. Para que a gente possa ter o podcast, ó, nós acabamos o primeiro tema aqui e já foi-se um bom tempo. A gente tem os nossos patrocinadores. Agora eu vou fazer a parte famosa que é o merchan. O nosso patrocinador mais importante sempre é o nosso convidado. Então, o nosso principal patrocinador, a gente vai deixar aqui o contato da Liege, vai deixar o contato da LCF Arquitetura, a gente vai deixar o Instagram, porque sem a Liege a gente não teria o que é mais importante nesse podcast, que é o conteúdo e o conhecimento de qualidade, porque ele não pertence a mim, ele pertence a você. O conhecimento na área de arquitetura, principalmente para hotéis e para questões corporativas. Então, a gente sabe que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então, quero te agradecer muito aqui pela presença, porque tu veio de forma espontânea, gratuita, né? Frisar que a gente vai deixar aqui o contato da Liege e da LCF Arquitetura, desculpa. Sem problema. Incrível que eu consegui trocar 2 vezes, mas isso aí é para você memorizar melhor, né? Isso é para você memorizar melhor. Então, muito obrigado. E os nossos outros 2 patrocinadores, um é a Carol Cortinas. A Carol Cortinas, ela é uma empresa que eles falam que eles vestem a casa, né? Então eles vestem as janelas com cortinas, persianas, vestem as paredes com papel de parede, vestem o chão com piso vinílico, rodapé. A gente vai deixar também aqui o contato da Carol Cortinas. Se você ainda não precisou, algum dia você vai precisar de algum produto deles. Eles também têm aquelas roupas de cama que no hotel não serve muito, porque ela só é bonita, sabe? Enfeita, que você tem que tirar depois e tem que vir a funcional. Mas que na residência eu sei que as mulheres adoram, sabe? Aquela roupa de cama decorativa. Sim. Que precisa tirar, né? Antes de dormir, você precisa tirar. Então a gente vai deixar aqui o contato da Carol Cortinas. E o outro patrocinador é o irmão mais novo da Carol Cortinas, que é a Carol Decor. Aí eles são focados em tapetes. Trabalham com tapetes de várias áreas, né? Trabalham também com quadros sob medida, que você consegue escolher o tamanho, a moldura, em canvas, em fio para hotéis, para corporativo, áreas comuns de construtoras e também móveis soltos, mesa, cadeira, espreguiçadeira, tudo que você imaginar que você consiga movimentar de lugar. A Carol Decor trabalha. A gente vai deixar também aqui o contato dele, mas frisando que os patrocinadores mais importantes é a Liege e, agora eu vou falar corretamente, a LCF Arquitetura, que a gente vai deixar aqui o Instagram. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou sobre uma coisa muito legal, sobre criar a essência, as pessoas. E como que você enxerga que a arquitetura, porque empreendedor gosta de rentabilizar mais, de ter lucro, né? Como é que você usa a arquitetura, né? Ser arquiteta para fazer com que o negócio, o hotel ou o colégio, que ele possa rentabilizar mais?
Então, vou até te dar um exemplo de um outro hotel que nós fizemos também em Nova Trento. Se você quiser dar nome, você pode falar o nome dos hotéis, não tem problema nenhum, tá? Tá bom. Aqui é sem censura, entendeu? Então, tá bom. É aberto total. O Seik é um hotel que nós fizemos o primeiro retrofit em 2016, foi inaugurado. 16, 17, 2 anos de funcionamento, pandemia. E foi a residência da Santa Paulina, quando era Santa Paulina, a primeira santa do Brasil, do qual o projeto a gente também participou, Santuário Santa Paulina. Conheço bem, eu sou católico, já fui com a minha mames algumas vezes lá. Olha, que maravilha. Então, acertei no meu mimo pra ti, Eda. E a gente tem uma história com a congregação, com as irmãs, desde 1999. Onde começou com o Santuário Santa Paulina e fizemos centro comercial, fizemos o retrofit do hotel, do Seik. Então, o Seik, ele era uma obra que estava há 10 anos para ser reformada e não foi até que chegou o momento, realmente, né? A irmã encampou aquele momento e nós desenvolvemos, só que foi uma obra com vários milhões, né? Tudo com recursos próprios das irmãs, para transformar o centro em uma pousada e um local de retiro que já era utilizado todos os finais de semana. Trancamos por 1 ano, foi necessário fechar as portas por 1 ano e fazer todo o retrofit. Não sobrou escada no mesmo lugar, não sobrou, nós mantivemos a casca, que era um valor histórico. As paredes externas. Por quê? Porque o funcionamento não condizia, né? Os fluxos, a acessibilidade. Então, fizemos todo o retrofit. E agora, recentemente, as irmãs, a irmã Mônica, que é a gestora nesse momento, nos chamou novamente para então a gente dar continuidade, porque agora, né, já se passou um tempinho pós-pandemia, claro. E se percebeu a necessidade, então, de nós darmos continuidade e trazermos a essência da espiritualidade, que já tinha, né, como essência, mas para todos os ambientes externos, ambientes comuns, né, de áreas comuns. Uma repaginada novamente nos lençóis. E a irmã Mônica me perguntou assim, numa conversa assim, nossa, Liege, mas, meu Deus, tanta coisa, a gente... tu tá nos dando uma consultoria. Eu disse, irmã, é que é o nosso objetivo. Fazer com que a hospitalidade a que se propõe, realmente ela tem autenticidade já. Agora a gente precisa resgatar e demonstrar isso. Então isso é mais fácil. A gente não está criando nada que não exista. Existe toda uma história, né, da Santa Paulina, que viveu aqui, que a gente demonstra em vários pontos da arquitetura, a gente mostra, né, na obra arquitetônica lá. Mas agora a gente precisa dar a vida, e a gente deixou estrutura para o som. Agora nós temos, as pessoas vão lá, querem a alimentação simples das irmãs, claro. Mas o simples não quer, o simples com conforto, com uma música ambiente, com espaços com forro um pouco, né, desvinculado, com espaços de estar também mais adequados, mais modernos, com ombrelones nas áreas externas, com uma área que conta a história, o parque é maravilhoso, não mais com as cadeiras de praia que estão encostadas. Então, agora nós estamos indo para esse segundo momento, que também já é a consolidação da essência que já existe, mas através da arquitetura e tentando desenvolver os 5 sentidos. Então, o visual é o que primeiro todo mundo pensa. A arquitetura é visual. Ok, claro que é. Mas a gente tem, através da textura do tecido que nós vamos colocar na cortina, na mesa do café, dos ambientes para trazer um conforto acústico, né? Do tipo de material, vocês
né? A própria Claro. se eu tenho um piso, tudo que é duro vai reverberar muito. Então a gente precisa agora trazer essa segunda etapa que naquele momento não foi possível pelo valor que já tinha sido investido, mas a construção está intacta. A essência já é sabida, agora nós vamos ampliar para que os hóspedes fiquem por mais tempo, porque o que eles mais gostam é de chegar e conversar com as irmãs. Eu vou para lá, eu sou amiga delas, eu amo estar com as irmãs, né? Ou seja, essa é a principal experiência que alguém pode fazer nesse local. Exatamente. Só que para que essa experiência seja completa do início ao fim, a arquitetura entra para poder Para fazer sua parte. fazer a sua parte que a gente já começou lá atrás. E provavelmente isso vai gerar retorno na Liege também. Sim, sem dúvida. Tanto que assim, a consultoria, né, até que o Luiz, um dos gerentes, falou, porque a gente entende que a hospitalidade, como negócio, tem a estrutura física e tem a operação. Então, a arquitetura como um todo, tanto na hospitalidade quanto na maioria das obras, a gente diz, chegou na operação, né, a gente entrega o bastão e agora é com o incorporador, com o proprietário, com o empreendedor. Mas tem tanto ainda ali na arquitetura que a gente consegue auxiliar. As experiências, por exemplo, hoje em dia, se entrar em vários sites de hospitalidade, ele agrega os locais que tem na proximidade. Então, no caso de Nova Trento, tem 5 dias de permanência só de atividades a serem feitas. Pode ir no santuário, vai no centro comercial. É uma via sacra. O próprio centro comercial a gente fez como se fosse um espaço, uma peregrinação a céu aberto. Essa foi a ideia. Porque tudo é um espaço sagrado. Para manter a pessoa lá, né? Para que ela tenha Para que ela fique. Então, a gente ajuda, e daí é uma coisa pelo tempo também, né? De experiência, pelo tanto de hotéis que a gente vem fazendo, mas porque a gente trata o hotel como um ser vivo. Essa dinâmica, ela é toda interligada. E a arquitetura tem muito a contribuir, porque quando a gente fala de olfato, a gente pode estar falando tanto do aroma ser desenvolvido específico para aquela alma. Foi o que aconteceu no Surfland, por exemplo. A Surfland, que é um hotel que a gente fez do início ao fim, desde a implantação geral, num terreno de 500 mil metros quadrados, que a gente desenvolveu todos os primeiros rabiscos, a gente está até hoje com o desenvolvimento dos conceitos da arquitetura, do urbanismo, que partiram para a arquitetura de cada edificação e que se estenderam para os materiais utilizados dentro do interiores. E o aroma, que é o típico, né, o característico desenvolvido com as aromistas para que tivesse a essência, foi a arquitetura sempre junto para poder auxiliar. Que o Surfland, para quem não conhece, é um hotel que o pessoal vai lá para pegar onda também, né? Sim. A hotelaria agora está em fase de construção, né? A gente está finalizando, mas é um parque. Não é um hotel, é um parque. É um parque. Não, mas é um hotel, isso. Tá certo. É um parque com resort em sistema de multipropriedade. Então, a piscina com ondas é o grande atrativo, né? É uma piscina. Ou seja, por isso que a gente poderia chamar ele de... Eu não entendo muito, mas poderíamos chamar de resort, porque a pessoa consegue ficar lá. Quem gosta de pegar onda, né? Ele provavelmente ficaria lá vários dias. Sim. Feliz da vida. Porque a gente tem uma estrutura, e isso é uma das coisas que eu considero muito quando a gente fala da alma, da hospitalidade, e que a arquitetura tem como auxiliar, que é tu ter um equipamento turístico de acordo com a alma da tua hospitalidade. Então, no caso, a Vila Olaria Hotel, que é a Boutique Kids, a gente está transformando toda através de vários equipamentos, entre eles a piscina térmica. É uma comunidade, né? Casais
sem filhos provavelmente não se interessariam muito por esse ambiente, hotel, né? certo. A Surfland é vida de surfista, então é comunidade, é alto astral, é o modo de ser do surfista, é um modo despojado, é um modo leve, é um modo onde a gente busca o contato com a natureza, e isso é autêntico durante todo o processo de projeto. Então, existe uma comunidade que se identifica com esse projeto e que vai estar procurando esse local. E deixa eu te fazer uma pergunta, essa é uma questão mais criativa. E você consegue... você cria o lugar para atrair uma comunidade ou você pensa numa comunidade para criar um lugar? Como é que você vê isso? Não sei se ficou claro, Liege. Sim, ficou. Na verdade, eu acho que uma coisa conversa com a outra. Agora vou dar um outro exemplo. Bacana. Exemplos são bons porque eles esclarecem, né? A gente gosta de exemplos. A gente está desenvolvendo um projeto em São Martinho. Também um projeto turístico hoteleiro. E como eu disse, eu adoro áreas grandes. Eu sempre, na época da faculdade, eu já dizia, não, o que tu vai querer trabalhar? Eu quero projeto grande. E eu gosto, realmente, porque eu acho que tem uma... porque eu sou grande, eu acho que eu gosto de mas tem bem mais desafio, né? Porque são muitos mais metros, muito mais lugares, né? O desafio é bem maior, né? Mas é maravilhoso. E São Martinho, então, é um destino. É um destino com vocação germânica por conta de uma família que se estabeleceu, né? E desenvolveu a Flus House. A Flus House, vocês conhecem? Pô, eu conheço Flus House, vou fazer até uma propaganda para você. Eu tive o prazer de ir lá e aqueles doces lá, aquele café é sensacional. Tá? É incrível. É sensacional. E por que é incrível? Porque não é apenas a comida. É a experiência toda. É a família trabalhando ali. Só porque é a família não tem falta de profissionalismo. Muito pelo contrário. É no fio do bigode, né? Tudo de excelência. O atendimento, todo mundo feliz, todo mundo vivencia aquele espaço. E a gente foi chamado para desenvolver um projeto da Bergland, que eram sítios rurais. E quando a gente chegou, eu disse, nossa, mas isso aqui tem um super potencial para a gente desenvolver algo realmente ligado com uma comunidade que já existe ali. Poderia ter sido, não, eu vou fazer um empreendimento XYZ. Não, é por isso que eu falo que a leitura do espaço é muito importante. Vamos ver se eu entendi. O espaço era no município onde é a Flus House e aí você deu um jeito de conectar um com o outro. Isso. Entendi. Porque as pessoas já vão para lá, não é um acesso fácil, né? Muitas vezes eu acho que todos os lados é estrada de chão, né, ainda? Não, tem um pedacinho ali que já foi asfaltado. Isso, mas, por exemplo, eu fui por Florianópolis, eu peguei, vários quilômetros de estrada de chão. Sim. Confesso que isso é a questão da experiência, né? Depois, não é quando até chegar, é o que você fala depois de voltar. Mas Sim. Depois que eu estive lá, valeu a pena. Então, Tipo, e vai valer, e vai valer mais a pena ainda. Pagou a estrada de chão, o tempo e o valor e muito mais. Isso é muito bom, né? Isso é ótimo. Isso quer dizer que tem muito potencial, né? Então, e é um local em que as pessoas já vão, exato, passam o dia na Flus House e vão embora. Então, se as pessoas já vão, final de semana ou mais dias, dar mais oportunidade para elas ficarem por mais tempo aqui, porque o local é magnífico. Mas daí, para isso, vai precisar de hospitalidade, vai precisar, né, de onde ficar, o que fazer. Então, eu fiz um master plan, desenvolvendo, justamente sugerindo pontos de interesses turísticos com outros negócios que vão se desenvolver ao longo desse projeto. A primeira etapa é uma vila germânica, que a gente está desenvolvendo, que é um receptivo, e que também acaba servindo como
uma ativação, que eu não sei se é um termo que tem se utilizado bastante, né, para os novos empreendimentos, que é um ponto onde tu reúne as pessoas com A e B, que, né, alimentação, bebida. Bebida, eu digo, não é bebida, né? Sim. Vários locais gastronômicos, né? Perfeito. E que tenham essa vocação de atrair pessoas. Então, tu proporciona um espaço de lazer, um espaço de gastronomia. As pessoas acabam conhecendo e sendo beneficiadas. É como se fosse uma praça, né? Só que pública, porém por investimento privado. E isso é muito legal, né? Porque, vejam só, muitas vezes não é só o dinheiro, né? São as ideias, né? Porque você fazer a conexão, ou seja, quero montar um empreendimento, provavelmente se eu entendi que queria montar um empreendimento em São Martim, você já pegou o potencial do Full House que leva um monte de gente para lá. Sim. E conectou os dois. Só que o que é importante, que tu já falou algumas vezes, o dinheiro, claro que ele é importante, mas ele vai ser sustentado se ele tiver identidade, se ele tiver princípio, se ele tiver conceito. Daí não tem erro. Senão, uma hora, senão é aquela história da modinha, né? Que fica um pouquinho e depois... E daí se vai. Morre. Né? Como a gente já viu vários passarem. E existem outras coisas que eu entendo que você fala, que quando gera conexão, geram várias coisas que eles passa anos, décadas e tá lá. E tá feito o legado. Tá sempre cheio, funcionando. Não quer dizer que não vai... tudo tem que ir evoluindo. Claro, vão ter adaptações, lógico, com o tempo, claro. A própria Flus House começou com o café, hoje em dia eles estão fazendo a Flus House Land, que é um parque, né, também. Isso, tem vários ambientes lá, tem vários lugares legais, ou seja, eu lembro que eu esperei lá para poder, eu cheguei antes no café, mas tinha outros lugares para ficar, com comidas... Tinha várias coisas para fazer. Tem área beer garden, com cervejaria. Com cerveja, exatamente. A experiência da bolacha. Tu chega lá e tu enxerga, né, a cozinha das bolachas, e daí tu faz, tem a oficina, faz sua própria bolacha, depois passa na loja. É tudo de altíssimo nível, né? E num lugar que não tem tinha... nada. Exatamente. É isso aí, que eu não quis nem falar isso, mas é que não... Não tinha nada. Não tinha nada. Mas hoje tem a Flus House. E que não é um acesso fácil, né? Que fica longe das principais cidades de população, né? Porque se você tem mais população próximo, é um pouco mais fácil de ter demanda, né? Sim. Concorda comigo? 100%. Tipo, a logística, né, é uma coisa que conta, né? Então, se você consegue levar muitas pessoas numa logística que não é fácil, muito mais parabéns, né? E foi muito legal, que agora, semana passada, a gente começou até a divulgar um pouco mais, né, o projeto, certo. Até a Insta. E o pessoal de São Bonifácio, que é do lado, também disse, poxa, quero conhecer vocês, porque tão legal, um projeto, né, bacana, porque a gente... Quando tu entra com amor, né, Éder, eu acho que tudo flui diferente, todos os projetos. Gera as conexões, né? E a gente até chegou a falar um pouco sobre multipropriedade, né? Que acho que a gente falou que a Surfland era um hotel sobre multipropriedade. Sim. Isso é algo que, se você não ouviu falar, você ainda vai ouvir falar. Que é algo que está bastante recorrente hoje nos hotéis, né? Qual que é o conceito? Como que você vê como arquiteto o conceito da multipropriedade? Quando você é convidada, chamada para fazer um hotel que é por multipropriedade, o que você pensa que você precisa resolver ou que você precisa entregar para aquele espaço? A primeira coisa que eu penso pelo sucesso do empreendimento é que, mais uma vez, a alma tem que existir, né? E que a gente deveria ter um equipamento turístico agregado ao sistema de hotelaria multipropriedade. O que é uma multipropriedade? Antigamente a gente ouvia falar muito timeshare, certo? Ainda se fala, certo. Né? O timesharing tu compra um tempo em determinado rede, mas tu compra um tempo.
A multipropriedade foi uma lei que tornou possível tu comprar uma fração de um imóvel. Então, tu não compra apenas o tempo, tu vai comprar uma fração que tem um tempo de uso. Então, exemplo, no timeshare tu vai usar, eu comprei 14 dias, 2 semanas. Comprei 14 dias, eu vou usar todo ano, posso usar naquele lugar ou em outro, dependendo da modalidade, mas é o tempo. No momento que eu não quiser mais pagar por esses 14 dias, eu saio e paro de pagar. Na multipropriedade, eu tenho uma fração daquele apartamento. Então, se eu tenho um apartamento com 25 cotas, eu tenho uma fração que vai me dar um tempo, 2 semanas, uma em alta e uma em baixa. Certo. E no momento que eu não quiser, não quero mais usufruir desse tempo, eu vou vender É como se fosse... minha fração imobiliária. Tipo, seria dono de 4% do imóvel lá. Você falou 2 semanas, né? De 25... Isso. Entendi. Cada modelo tem a sua forma. Sua forma. Tem vários modelos. Tem outros modelos que são mais... Tem até modelo multipropriedade em residencial, por exemplo, né? Que são casas e daí são divididas por 30 dias para cada um. Então, o céu é o limite. Certo. Em termos de VGV, é claro que é muito interessante, mas diante vários modelos que a gente já viu, presenciou, é óbvio que eu acredito muito nesse modelo, mas principalmente tendo equipamento turístico. Então, por exemplo, Surfland tem uma comunidade e existe uma piscina de ondas. A gente estava falando antes. Surfistas. Entre ficar no hotel da Surfland, que tem uma piscina de onda, e em um outro, vamos até falar a cidade, em Garopaba, né? Garopaba. Ou em outro hotel ou pousada de Garopaba que não tem, provavelmente, né? A gente já sabe onde ele vai. Pelo menos uma vez na vida ele vai querer ficar. Ele vai querer ficar. Isso se ele não é o proprietário, porque é muito mágico, realmente. Aí ele vai ficar mais vezes. E como é que você faz para criar? Porque aí é o detalhe, né? Porque às vezes chega um empresário, ele quer montar um negócio, certo? Pô, eu quero montar um hotel multipropriedade, sei lá, quero montar na Serra Gaúcha. Uhum. Como é que você faz para criar uma comunidade? Porque na Serra Gaúcha eu já morei em Caxias do Sul, então vamos lá. É um clima mais frio, tem neblina, inverno, a paisagem de inverno, mas isso não é uma comunidade, certo? Certo. Mas eu posso ter algo lá com esse clima que seja para uma comunidade, e que essas pessoas vão querer estar lá. Sim. Eu digo assim, ó, eu sou muito empírica às vezes, né? Eu preciso ir. E você é criativa, por isso que eu tô Sim. Nós estamos criando aqui um hotel. Um hotel. Exatamente. Tudo começa, para mim, tudo começa a partir do terreno. Então, quem dá as tintas é o terreno. É o terreno. O terreno e o entorno, né? Então, assim, ir até o local é o primeiro passo. Ir até o local e identificar o que tem de valor nato daquele local. Garopaba mesmo. Garopaba é um local que já tem um monte de praia, vai botar um... Mas o empreendedor... Tem um monte de praia e colocou uma onda, né? Onda? Mas essa onda, ela não para, né? Não para. E é interessante porque eu estava em São Paulo e você sabe que na marginal do Rio Pinheiros, eu não sei se são 1 ou 2, eu acho que são 2 que eles estão fazendo com onda, né? Sim, e de Garopaba já funciona a onda. Que ali tem um pouquinho de diferença porque tem o Praia da Grama que é um condomínio, então ele não é muito público. Perfeito. E agora tá tendo que é pra, mais vezes que é para é público, não só para quem Isso. é o condomínio. Mas no caso de Gramado, voltando pro exemplo, né, que tu... Gramado ou Canela. Canela. Ou Canela, que seja. Então, começaria, assim, como eu também falo assim, uma coisa é ser temático e outra coisa é ter alma. Isso é bacana, porque ser temático seria mais fácil, talvez? Bem mais fácil. Mas é perigoso. Eu estive num hotel há pouco tempo em Minas e o hotel temático ao extremo. Café, cortina de café, piso de café, o elevador de café. Cortina de café? Cortina de café. Eu tirei foto.
Bacana, cortina de café. Fui quase abduzida por tanto café. Na hora do café da manhã, tudo que eu queria era um bom café. Eu disse, agora eu vou tomar aquele café. A experiência que eu tive foi uma TV ligada com um jornal passando tragédia de coisas que eu não assisto na minha casa, certo. Então, um jornal. E o café era o café lá sei da onde. Não consegui ter a experiência do café que eu tanto fiquei esperando. Quero café, né? Quero café. Então, mas até então eu não tinha me dado conta. Daí eu disse, poxa, aqui é o exemplo exato da diferença da tematização para a alma. Tinha uma cafeteria com lâmpadas de xícaras viradas para baixo, né? Luminárias com xícaras viradas para baixo. Totalmente tematizado. Mas não tinha essência. E se você fosse para dar uma ideia, o que poderia trazer a essência para um lugar como esse, para esse hotel do café, vamos assim dizer? Então, eu já ia, primeiro de tudo, tirar a cortina de café. Porque tu não precisa ser tão explícito. Certo. Era demais, era informação demais. Certo. Eu ia sugerir aroma, realmente, de um cafezinho sendo passado na hora da... Pô, esse cheiro, ele é universal, né? É universal. Eu acho que no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, em São Paulo ou no Norte, o cheiro do café é o cheiro do café. É o cheiro do café. Eu iria na área do café, da refeição. Primeiro que para mim, televisão passando notícias não precisa mais. Eu acho que tem que ter passando ambiente, música ambiente de acordo com aquele local que estiver. Todo mundo vai no Instagram e procura o que quiser de informação. Um vídeo de fazendo café, moendo café, colhendo café, mostrando... De alguma população ali próxima, né? Tinham inúmeras fábricas de café. Ia gerar muito degustação, realmente, né? Ter mostrar vários tipos. Colocar... Mas isso tinha, não tinha? Porque agora, tinha. Pelo amor de Deus, lugar do café, não fique bravo comigo. Eu já imaginaria que iam ter vários tipos de café para você beber. Tinha na recepção. Mas no café da manhã não tinha? No café da manhã, não. Mas... Tinha na recepção. Daí para vender. Mas eu vou comprar aquilo que eu experienciei. Claro. Né? E aí é a questão do budget, da grana, né? E de repente poderia ser um valor a mais, mas eu adoro café. Sim. Com certeza, eu acho que talvez as outras partes não iam me fazer tanto assim, mas pô, se eu fosse no café da manhã, se não tivesse algumas formas diferentes do café... ou ele mesmo sendo feito de outra forma. Concordo. Tanto que eu comprei café, mas não ali. Comprei no caminho de onde a gente estava indo por várias... se você está no hotel do café, você quer tomar o café ali, concorda comigo? Como se fosse na refeição. Então, assim... E é claro, a gente tem que buscar muitas referências. E é algo simples, né? Nós não falamos de... Você, né? Na verdade, você não falou de nada que seria mais caro. Não. Talvez até mais barato. Eu acho até que faltou a experiência mesmo. Isso. E daí faltou a sensibilizar, talvez, todo o staff que estivesse trabalhando ali. Ou seja, a cultura que tanto se fala, né? Quando a gente fala em marketing, a cultura do teu negócio. Qual é a cultura do teu negócio? Qual é a cultura da tua hospitalidade? A cultura é a alma. Quem vai passar essa alma... É por isso que eu falo que a gente lida mais, não tanto com redes, porque redes eu vejo business, claro. Né? E dentro das redes tem os hotéis temáticos, claro. E daí ele é temático. Claro. Agora eu vou ser um hotel tematizado, mas com essência. Né? Então... Para mim é até difícil, sabe, Éder, conseguir entender aonde que começa a arquitetura e aonde que termina... Porque eu tô tão intrínseca... Quando que são as pessoas, né? Porque essa tem uma outra pergunta que eu ia fazer, né? Sobre quais são as partes importantes no hotel. Você já falou muito que não é só a arquitetura, né? Que é o... Sim, mas assim, funcionalidade, né? Primordial. Isso não só no hotel, até numa casa, mas no hotel... É chave. E isso é uma coisa que eu percebo, até mesmo quando é de trabalho, que eu percebo assim, se eu chego lá, às vezes você tá cansado, né? Ou se você chega de carro, por exemplo, um lugar onde você vai de carro. Tem lugares que não tem aeroporto muito fácil, muito próximo. Concorda comigo? Sim, que sim. mais pessoas vão de carro. Sim. Ou às vezes alugam um carro para ir.
Por exemplo, na Serra Gaúcha é um lugar que não tem aeroporto próximo, Gramado, Canela, perfeito? Certo. Muita gente, eu imagino que chega de carro lá. Chegou por Porto Alegre, aluga um carro, às vezes não quer ir de van, sei lá, às vezes é mais independente. Sim. Tem uma forma de você parar, eu tô falando como eu, hóspede, parar lá e tu conseguir, pô, não ter que levar tua mala lá longe, sei lá. Sim. Não, é perfeito. Isso é uma Funcionalidade. Eu, homem, né, eu vejo isso. E já parei em alguns lugares, assim, pô, hotéis, sei lá... High level. Que não tinha nem onde parar, pô. E o cara não te falava nem onde parar, que você... Como é que você faz? Como é que você chega no lugar? O cara não explica, não, pô, precisa... Pô, explica. Ou explica, ou coloca, né, uma comunicação. Não explica e sabe e não que tem maneiras, nada, né? Inúmeras maneiras de comunicar também. Através de um caminho de água, né? Através de uma iluminação. São coisas que a arquitetura ajuda, não necessariamente uma placa. Né? A gente já fez desenhos de ciclofaixa, ciclovia, através de cores de paver, não exatamente de um desenho, né? De uma linha, mas de uma coisa mais desconcertada. Mas, assim, voltando à questão de funcionalidade, e tem uma estrutura, um backstage muito forte na hotelaria, porque tu tem a governança, tu tens a parte de alimentação, que é um outro negócio, né? Então, toda a parte de cozinha, o que entra alimento não pode cruzar com o que sai. Tu tem os funcionários, áreas de descanso, áreas de lavanderia, se sim ou se não. Isso hoje é uma polêmica bem grande. A maioria dos que a gente tem trabalhado não utiliza mais a lavanderia dentro do hotel, porque é um outro negócio, Terceiriza. Né? Terceiriza. E daí essa terceirização tem uma série de outras coisas que traz. Já tem lençol com chip, lençol... É mais um outro assunto aí pela frente. A parte de apoio aos funcionários também, né? Porque daí tu tem toda uma outra... Tu tem RH, tu tem estrutura de área de descanso, área de refeitório. Que eles precisam estar felizes, né? Porque 100%, às vezes a gente tá no hotel, sei lá, 5, 6 estrelas, high level, mas são as pessoas. São as que pessoas te dão um sempre. bom dia, que te ajudam lá a levar as suas coisas, Sim. que preparam a sua comida, que se for muito exclusivo, que vão lá e pegam o que você quer para comer e te pedem. São as pessoas, né? São. E se elas não estiverem felizes ou bem-humoradas. E hoje... Aí, às vezes, a experiência do hotel não é o que o hotel gostaria, né? Ou diz, né? Por que a Disney é tão mágica, né? Boa pergunta. Por que a Disney é tão mágica? Porque tu vive aquilo. Eu sou fã número 1 do Walt Disney. E é incrível, né? Porque na Disney você vive, mas você vai lá, sempre tá cheio, tem fila, demora, mas... Tá tudo bem, porque tudo é mágico, tudo é experiência. Ficar no hotel na Disney, né, tem inúmeras histórias, né? E eu não falo... É pelo tratamento, realmente. Eu acredito, existem inúmeros programas, né, atualmente. Até tem uma amiga minha que é cliente e amiga, e eles têm cursos para advogados na Disney. Por quê? Para advogados na Disney, como tratar um advogado? Tipo isso? Não, como desenvolver o teu negócio de direito através dos métodos Disney. Porque é muito encantador. É isso aí. Sobre a Disney, é essa palavra que me vem à mente. É encantamento, né? É encantamento. E eu entendo que toda hospitalidade tem o seu encantamento. Porque tem a sua essência. Claro, a Disney é Disney, mas é pela essência, né? Então, achar a sua comunidade... eu vou procurar minha comunidade, não. O que faz sentido para quem vai liderar e operar esse negócio? E é incrível. Eu confesso que eu não lembro de ninguém que falou assim para mim. Eu fui na Disney e não voltaria. Nunca vi também. Eu também nunca ouvi ninguém falar isso. Eu já até ouvi a pessoa falar assim... Olha, eu achei legal, taranã, de repente não era o meu sonho de consumo ir para lá, mas tu voltaria? Não, eu voltaria. Sim. Que de alguma forma, né, criou... Tocou em
momento. É cansativo, né? Porque às vezes eu faço uma comparação disso com futebol. É igual um torcedor que vai no estádio de futebol. É perrengue, mas ele volta. Sim. A Disney seria tipo... Talvez passe alguma dificuldade, porque realmente, e não tem como ser diferente, né? Como é uma quantidade muito grande de pessoas, não tem como não ter fila, né? Impossível. Hoje em dia eles também estão reestruturando isso, né? Aumentaram daí a questão do ticket para diminuir um pouco as pessoas, mas filas. Mesmo assim a demanda ainda é gigante, né? Não tenha dúvida, né? Mas claro que o hall da Disney, né, é gigante, mas se a gente pegasse um personagem que fosse da Disney, eu vou pegar lá Maga Patológica, que nem é muito conhecido. Eu ia falar do Pluto. O Pluto? Né? Porque pra mim, né, eu gostava do Pluto. Então, eu me lembro até hoje que eu tinha uma camisa com o Pluto. E ele tinha as orelhinhas pra fora, assim, sabe? Quando caminhava, elas mexiam. Então. Eu me lembro disso como criança. É incrível, né? Incrível. Vamos supor que tu resolve ter um hotel e tu vai decidir que o teu hotel vai ser do Pluto. Do Pluto. Do Pluto. Não, vou fazer um hotel temático do Pluto. Mas é porque tu gosta, tu já tem uma história, tu tem um afeto anterior e a partir disso não precisa ser tudo com orelha, tudo, claro. Né? Daí a gente começa a trabalhar a essência que tem por trás disso para tornar algo que seja temático, que seja agradável, mas que tenha classe. Entendi, muito bom, excelente, excelente. Bom, a conversa ela tá ótima, mas a gente já tá chegando na parte final. E sempre na parte final a gente deixa, porque quem nos acompanhou, né? Vou te convidar aqui para seguir a Liege, para conhecer o Instagram da LCF Arquitetura, não vou errar mais. e para seguir o nosso canal, mandar pro teu amigo, pro conhecido, e a gente deixa sempre as dicas para a parte final, porque eu penso que merecem as dicas quem nos acompanha, quem realmente assiste. Eu sei que não é fácil, né? A gente fica conversando aqui mais ou menos 1 hora. Pra gente que conversa, passa muito rápido, né? Verdade. Mas às vezes para quem tá acompanhando não é tão rápido, porque o tema ele é super bom, né? Quem não gosta de falar sobre hotel, sobre viagem? Delícia, né? Pô, eu revivi alguns momentos agora, o da camisa do Pluto foi sensacional. Porque, pô, eu me lembrei certinho da camisa, das orelhinhas dele, eu lembro que eu gostava dela porque caminhava assim, elas balançavam. Então, olha quanta coisa dá pra tirar disso. Exato. O balanço, né? Que tu acabou de falar, elas balançavam. Aquilo me chamava muita atenção. Pode ter um espaço dentro da hospitalidade que sejam camas de gelatina, sei lá, que não é só a orelha que balança, mas a sensação. E é dentro disso que a gente acaba desenvolvendo. E aí, pô, a gente falou da Flus House, né, que a gente não combinou, nós não tinha a mínima ideia que a gente ia falar sobre isso. É um lugar que eu achei, assim, pô, incrível. É um lugar que quando eu estava no caminho ainda eu pensei, nossa, quanto perrengue. Depois que eu cheguei, pô, voltaria. A mesma experiência eu tive quando eu fui pra Jericoacoara, sabe? Ai, sim. Pô, pra até chegar lá, nossa, mas depois, que ir pra Jericoacoara, amanhã eu vou. Mas não pra voltar no dia seguinte, né? Porque vale a pena ficar. Vale a pena ficar. E aí, essa ideia do Flows House que falou sensacional, porque como não é tão simples pra chegar, a pessoa ficaria com certeza. Pô, pelo menos vou ficar 2 dias aqui, né? Vou dormir no mínimo 1 noite, ou sei lá, 2. E tendo que fazer. É muito melhor, né? Com certeza, sem dúvida. E que dicas que você daria pra vamos fazer 2 dicas. Uma para quem é da arquitetura e que pensa em trabalhar com obra grande, igual você, porque às vezes o pessoal tem medo. E que dica que você daria para quem é da área da hotelaria mesmo? Então, para a área da arquitetura, primeiro, não tenha medo, né? Não tem que ter medo. Isso foi ótimo. Eu gosto de obra grande. Aí eu fiquei pensando, obra grande, mais coisas que precisam ser ajustadas. Mas sabe que no fim algo pequeno, algo grande, o teu esforço. Dá um trabalho igual. É igual a história do sonho, né? Sonhar grande ou sonhar pequeno dá trabalho igual. Dá trabalho igual. Então, assim, primeira coisa, se isso faz sentido, né? E eu acho que deve fazer. Eu vejo muito que o pessoal fala em arquitetura, às vezes já vai direto para o interiores. É extremamente importante. Mas a gente precisa, e a nossa formação é arquitetura e urbanismo. Então, adora, né? Uma implantação geral. Visita o terreno. É inadmissível um arquiteto
não visitar o terreno, mesmo que seja um lote de 360 metros quadrados. Para ver a vista da janela, né? Porque eu adoro a vista. Eu compro o imóvel pela vista. Pela vista. E balneário, que não tem vista às vezes, né? Muitas das vezes. Aonde que eu vou me apegar? Mas a gente tem que olhar. Nesses da janela que não tem vista, para mim não dá. Já não vai. Agora imagina, né, com uma vista super ampla. Não precisa nem ser a melhor vista, mar, mas... Sim, um horizonte. Isso, um horizonte. Né? Aí eu acho que é uma questão de gosto particular, mas para mim um horizonte é bem importante. Mas assim, pelo lado da arquitetura e de obras grandes, eu acho que sim, a gente é formado para isso, é formado para desenvolver implantações, para pensar em fluxo, para pensar em funcionalidade, e isso tem que estar em primeiro lugar. E o muito legal é que você foi além, até te dar os parabéns, você foi além da arquitetura, né? De certa forma, você trabalha na questão hoteleira já com business plan, né? Porque desenvolver algo que seja rentável e que seja mais perene, que dure mais tempo. Isso é tudo que o empreendedor quer quando ele vai fazer um negócio, porque a gente não quer fazer um negócio hoje para daqui a 2 anos, morreu. O que eu vejo como, às vezes, como diferente, o cliente, né, chega e diz assim, eu quero A. E o arquiteto tem a capacidade de chegar, mas tu pode fazer A, B, C para complementar o teu A. Daí até vou dar um exemplo rapidinho, porque eu sei que nosso tempo está terminando, mas nós recentemente tínhamos sido... A gente faz há muito tempo as obras do Colégio São José também. O projeto de reforma do Pórtico Azul, fizemos educação infantil, e tínhamos sido convidados para fazer uma guarita pequena. E fazia tempo, desde a pandemia, que eu não tinha ido lá. Quando eu cheguei a fazer a guarita, fui dar a volta e disse, nossa, mas a gente está precisando de algo a mais aqui. E a gente fez uma proposta de um retrofit 100% da escola. E o retrofit está sendo feito em etapas. Mas ele está sendo feito e ele foi aceito. É uma das, né, o cliente queria aquilo, mas o profissional tinha uma solução melhor. Que às vezes ele nem sabia que era possível, talvez na quantidade de investimento que ele vai fazer. Porque às vezes nós que somos leigos, a gente acha que o valor é maior do que o que realmente... E assim, o que eu adoro dizer, o papel... permite tudo. Verdade. E o melhor de tudo, sair do papel em branco, tem inúmeros artigos aí que falam a respeito, porque é uma das etapas muito desafiadoras para o arquiteto, né? Vou escrever um livro, tem que começar a escrever a primeira linha. Vou desenvolver o projeto. A primeira coisa é enfrentar aquele terreno. Então, eu já começo sempre desenhando um terreno. Eu uso sulfurizê até hoje, que é o sulfurizê, aquele papel manteiga com lapiseira. Certo. E tu planejar o todo, mas executar em etapas, é o sonho, né? Porque eu não preciso desembolsar tudo de uma vez. Daí eu tenho o planejamento, daí eu vou fazendo. Então, é o que a gente ali acabou e estamos fazendo. E a segunda dica, né? Já que eu dei a primeira, para os arquitetos, para os hoteleiros, eu sinto, diante de muitos dos que nos chegam até a gente, né? Que às vezes pensam que a arquitetura é limitada. Até, não, eu já sei, eu vou pegar aqui, eu vou fazer, eu só vou dar uma repaginada aqui na parte dos quartos mesmo, é o que eu preciso. Mas a visão do arquiteto é uma visão generalista. Então, a gente tem capacidade, sim, de auxiliar como se fosse um business plan, né, que tu estava falando, claro. Que é o todo, e que ele seja executado em etapas. E que às vezes, um detalhe que é importante, eu como cliente, hóspede, não adianta só o quarto tá bacana, se o corredor não tá legal, se não a pessoa que atende não é querida, não é comunicativa, não te dá uma informação. Às vezes você consegue pesquisar, mas você pede uma informação, ela não sabe lá, ela só dá uma pesquisadinha ali, ela já te... Aquilo ali às vezes vale mais, né, do que qualquer outra coisa, né? E investir em pessoas, né, Éder? Isso são pessoas, né? Porque assim, hoje em dia, e isso eu falo muito para os meus filhos também, o comportamento é a forma que eu, como empresária,
eu busco o comportamento das pessoas, porque o conhecimento a gente treina, a gente, né, auxilia, Com ajuda, certeza, ensina. sim. Agora, o comportamento É difícil de mudar. é muito difícil mudar. Então, uma dica, tanto para né, o pessoal da hospitalidade quanto para a arquitetura, é vamos focar em pessoas que possam estar junto com a gente, que vão fazer sentido para fortalecer o nosso negócio. Né? Certo. Sensacional. Bom, quero agradecer muito a tua presença aqui. A gente já estourou aqui o nosso tempo. A gente teve excelentes dicas e você que está nos acompanhando, a gente falou bastante sobre a questão de hotéis, mas eu tenho certeza que um exercício legal, essas várias dicas você consegue usar ela em qualquer negócio que você vai fazer. Tipo, uma coisa que é muito legal ali é pensar na essência, sair do óbvio. A Carol, eu nunca falei isso, mas a Carol Cortinas é um dos nossos negócios. Nós não vendemos cortinas, nós vendemos na Carol Cortinas uma solução para conforto e luminosidade. Sim. Cortina qualquer loja vende. A gente vende uma solução para luminosidade, que é o que a cortina faz, e conforto. Beleza. Maravilha. E é o que você falou no hotel. Sensacional. Essa foi a ideia desde o início. E eu vou aproveitar e te deixar um brindezinho, LCF, que é para te lembrar para sempre. Muito obrigado. Não errarei mais. Ó. LCF. Pô, muito obrigado. Te agradecer bastante. Deixa eu abrir aqui. Ó, eu para abrir presente não sou mais... É um mimo. Olha só que legal. Que veio de Nova Trento. Pô, eu adoro Nova Trento. Santuário. Isso. Eu e minha mãe, né? Nós somos católicos, né? E a gente vai lá. Eu vou com a minha mãe todo ano em Nova Trento. É muito legal isso. Muito obrigado. Obrigada também. Seguimos. O que precisar, à disposição. Tá bom? Obrigado. Prazer. Obrigadão.